O Entendendo Direito de hoje vai começar com uma pergunta que você vai ter dificuldade de responder. Espero que tenha mesmo, porque eu vou conversar com o Dr. Douglas Maia, que vai falar sobre isso. O que tem a ver 11 de setembro, uma data que talvez a humanidade nunca vai se esquecer, com o atentado terrorista às Torres Gêmeas principalmente, e o direito tributário internacional e a Lava Jato. Veja, aparentemente, 3 temas diferentes, mas que têm uma relação. Daqui a pouquinho, no Entendendo Direito, você vai saber qual. Eu converso com Douglas Maia, advogado que é mestre em Direito Econômico. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje tem uma tarefa aparentemente árdua. Como associar 11 de setembro, o atentado que abalou o mundo, ao mesmo tempo o direito econômico internacional, o direito tributário, e também falar da Operação Lava Jato, que agora, no Brasil, espera passar o país a limpo. Mas quem vai responder essa pergunta, um pouco de cada vez, nesses 3 blocos, é o Dr. Douglas Maia, que é mestre em Direito Econômico. Doutor, muito obrigado por ter vindo Entendendo Direito. Eu que agradeço. Agora vamos começar pelo seguinte, nós temos, o senhor comentava comigo antes da entrevista, que o mundo mudou. Primeiro com a globalização, Sim. o atentado de 11 de setembro e também com a internet. Sim. Eu queria entender um pouquinho isso. O que mudou no direito internacional, direito tributário, quando se fala de globalização? Então, o direito tributário internacional, eu gostaria de... Vamos estabelecer uma diferenciação. Certo. Existe direito tributário internacional e direito internacional tributário. Direito tributário internacional, o que ele trata? Geralmente os países, a renda que ele tributa, ele trata universalmente. Então, por exemplo, o Gilson tem dinheiro fora do Brasil, ele vai tributar esse seu dinheiro, a sua fonte de renda que você tem fora do Brasil. Então é universal. Uma empresa brasileira tem uma fonte de renda nos Estados Unidos, vai tributar lá. E os Estados Unidos também. Uma empresa americana tem fonte de renda aqui no Brasil, ele vai tributar essa fonte de renda brasileira. Ou seja, isso é o direito tributário internacional. E existe o direito internacional tributário. O direito internacional tributário, o que ele trata? Por exemplo, tratados contra a bitributação, acordos internacionais. Ou seja, quando os países soberanos têm que lidar do problema da tributação, aí é direito internacional tributário. Quando é um país tendo que falar da tributação de um país que tem a sede nesse local, então é direito tributário internacional. No caso, por exemplo, o que aconteceu? Assim, a percepção que a gente tem. Então, primeira coisa que mudou esse direito tributário internacional é o direito internacional tributário. Primeira coisa, a globalização. O capitalismo, a gente sabe, ele não se caracteriza só porque a troca de bens. Não é porque eu comprei e você vendeu. Não, isso sempre existiu. O que mudou? A rapidez. Esse fluxo de bens, essa rapidez no comércio mudou. E a globalização acelerou isso. Hoje não tem mais barreira. Essa é uma primeira questão. Eu posso fazer negócios com o mundo todo? O mundo todo. O Brasil, por exemplo, assinou o tratado, recentemente, em 2014, entrou em vigor no Brasil um tratado que regula justamente isso, comércio internacional. Uhum. Se eu quiser a minha empresa vender para fora, eu olho esse tratado, ele está regulamentando totalmente isso daí. Então, primeiro, globalização. Segundo, o atentado de 11 de setembro. O que acontece com o atentado? É a questão da Pax Americana. Você bateu contra a Pax Americana, quem fez o atentado. E aí o que acontece? O resto do mundo falou assim, eu não vou dar sustentação a essa luta contra a Pax Americana. E falou o seguinte, Estados Unidos, o que você quer? Um exemplo. Agora, quem financiar o terrorismo é meu inimigo. Então você quer saber quem tem conta, por exemplo, no meu país? Tá aberto esses dados. Ou seja, em virtude desse atentado, questões como transparência internacional, quebra de sigilos, etc., ficaram cada vez mais fáceis. Lucas, ficou mais fácil de ter informação sobre qualquer empresa, qualquer pessoa com negócio em qualquer lugar do mundo. Justamente, porque o 11 de setembro, a Pax Americana, os Estados Unidos, ele falou assim, não, o mundo é assim. Não estou falando nem que é errado isso. Ele falou, o mundo é assim. Hoje eu preciso ir contra quem faz o terrorismo. E para mim, ir contra, eu tenho que saber quem financia o terrorismo. E para mim saber quem financia, eu tenho que saber para onde está indo o dinheiro do mundo.
Hoje, por exemplo, em outubro, agora entra em vigor no Brasil uma convenção multinacional assinada por 90 países que permite a troca de informações fiscais entre esses 90 países, não só para apurar, eventualmente assim, o valor de um tributo devido, mas até para cobrar. Ou seja, daqui a um tempo, um juiz aqui de Maringá falou assim, manda uma ordem para bloquear um dinheiro de um cliente, de um devedor do Brasil que está em Portugal, na Suíça, por exemplo. Ou seja, nós vamos vivenciar isso daí. É o que eu vi um advogado falou assim, acabou o plano B. Entendeu? Acabou o plano B. Aquela coisa de levar para um paraíso fiscal, de tentar fugir, de pagar impostos. Ou seja, está acabando o plano B. E a terceira questão, que é essa da tecnologia disruptiva. O mundo mudou. A internet... Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, o que mudou mais? De 1870 a 1970 ou de agora, ou de 70 para cá? É meio difícil, mas eu falo, assim, quando eu comecei a trabalhar na história de advocacia, por exemplo, para entrar com uma ação, se demorava uma semana. Hoje é um dia, 3 horas. E essa tecnologia, você coloca isso em todos os ramos. Então significa que a gente está tendo um mundo que está mais fácil de ser controlado e, ao mesmo tempo, as relações entre os países para poder ter uma fiscalização de capital, investimento, tributos está mais eficiente. Então significa que fazer negócios entre países fica uma coisa mais segura, mas também tem que ser mais honesta. Sem dúvida. E aí, sim, aí você valores como boa-fé, como transparência, como todos esses valores éticos, eles têm que cada vez mais a empresa internacional, a empresa grande porte, compliance, ou seja, isso tudo vai ter que ser colocado sempre na ponta do lápis. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta nesse finalzinho do nosso bloco, depois a gente retomar isso no próximo. Muitos falam que o Brasil hoje vive uma crise econômica, entre outras coisas, por falta de credibilidade. Uhum. E pelo que o senhor coloca, as relações econômicas internacionais estão fundadas em transparência. Estão fundadas em atitudes honestas, lícitas. Parte considerável de homens públicos brasileiros estão envolvidos exatamente no contrário. A Operação Lava Jato tem atos ilícitos. Eduardo Cunha, por exemplo, presidente afastado da Câmara de Deputados, se é quando essa entrevista for ao ar e já não foi cassado pelo próprio Congresso para a Câmara de Deputados, ele é acusado de ter contas no exterior. A facilidade de pegar Eduardo Cunha, a facilidade de pegar outros homens públicos, de pegar empresários com contas no exterior, é exatamente por essas mudanças. O Brasil vai ser um país mais confiável e por isso vai ser um país mais acreditado de se fazer negócio com ele. Eu acho que o Brasil acontece duas coisas. Primeiro é o seguinte, é um país que ainda tem mercado. Ou seja, aparentemente, a Europa, ninguém vai comprar mais uma televisão para pôr dentro de casa. Ninguém vai comprar mais um carro. Aqui o Brasil ainda tem essa possibilidade. Então, isso atrai. E a segunda questão é o seguinte, ninguém vai pôr o dinheiro em um país com corrupção. Porque para você se envolver em um esquema de corrupção, você tem que perder o controle da sua empresa. Você você não, na corrupção, o próprio investidor ele não sabe quanto que gastou com propina. Ninguém dá nota fiscal de propina. Então, a partir do momento que o Brasil se mostrar um país cada vez mais sério, só tem a ganhar. Estou conversando com o Douglas Maia. Estamos falando sobre o direito internacional, a tributação do direito internacional, questões econômicas que envolvem os países de todo mundo. Tem regras para isso e estão ficando cada vez mais claras e cada vez mais eficientes. Nosso próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato. O Dr. Douglas falou uma coisa fantástica. A Operação Lava Jato só é possível no Brasil hoje pelas mudanças que ele apontou nesse primeiro bloco. Como assim? Essa pergunta a gente responde daqui a pouquinho no Entendendo Direito. O Entendendo Direito de hoje está conversando sobre direito internacional, a tributação internacional. Estou conversando com o Douglas Maia, que é mestre em Direito Econômico. Nós conversamos no primeiro bloco a relação entre globalização, os atentados de 11 de setembro, a transparência devido à internet e agora nós vamos falar sobre a Operação Lava Jato, que tem muito a ver com isso. No nosso primeiro bloco, nós falamos o quanto que a transparência dos negócios entre as nações está crescendo. Cada vez mais difícil sonegação, desvio de recursos para paraíso fiscal. Até no final desse bloco, no próximo, nós vamos falar, por exemplo, dessa repatriação de capital que muita gente tem esperança que realmente dê certo no país. Mas agora eu quero falar da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, a afirmação do senhor, não seria possível
sem toda essa mudança que o mundo sofreu, principalmente a transparência nas relações entre os países econômicas e a tributação? Sim, eu vou falar pelo que a gente lê de jornal. Então primeiro, um dado assim, que eu acho muito relevante. A Suíça, pelo que eu ouvi falar, ela disponibilizou muito documento para o Brasil. Aí, a partir do momento que você tem disponibilizado informações de caráter financeiro, fica difícil para alguém se defender disso daí. E aí, o que acontece? Mudou a ideia da defesa, de vamos recorrer, etc. Aí, todo mundo mudou para quê? Para a questão da delação. Justamente porque, a partir do momento que você tem informações de caráter financeiro, repassado por um outro país, etc., fica difícil se defender. Entendeu? Então, o que acontece? Se não fosse justamente isso daí, ou seja, a possibilidade de países de fora mandarem essas informações para cá, seguramente ia ser muito mais difícil dessa operação chegar onde ela está chegando. Por isso, na Operação Lava Jato, se tem informações de investimentos feitos no exterior, que às vezes envolveram parte considerável de pessoas que foram acusadas de atos ilícitos. É isso que facilita. Justamente. Porque o que acontece ali, eles investigam um crime de lavagem de dinheiro. Então, a lavagem ela envolve três etapas, né? Ou seja, você, entre aspas, tem o dinheiro fruto do crime, aí você tem que branquear esse dinheiro e você usa, entendeu? Numa próxima etapa. E essas etapas, uma grande parte dela é feita fora do Brasil. Pergunta, doutor, branquear, gostei da lavagem, é branquear. Quais são os meios que existiam ou que existem de branquear, por exemplo? Vamos supor que eu desvio 5 milhões de dólares e preciso branquear esses 5 milhões. Uma dessas alternativas é transferir esse recurso para um paraíso fiscal. Justamente, não a questão, você transfere ele como se fosse uma transferência lícita. Então, aí eu tenho que arrumar uma justificativa para isso. Importei um serviço de transferência de tecnologia de uma empresa que tem sede na Suíça e paguei 5 milhões para ela. Aí você branqueou esse dinheiro. Aí eu tenho que criar uma empresa, que vende tecnologia ou que representou a empresa de tecnologia que recebeu esse 5 milhões. Isso, justamente. E aí eu tenho uma empresa laranja. E justamente, e aí a gente falando da Suíça, é uma questão muito interessante, que é o seguinte: todo mundo sempre gostou de usar a Suíça como uma imagem de quem combate a corrupção. Mas o dinheiro da corrupção, onde que ele estava? Na Suíça. Na Suíça. Por que a Suíça tem essa, entre aspas, duas caras, ao mesmo tempo que é um país que é tido como honesto, desenvolvido, criterioso, que forma as pessoas para terem um senso ético e moral bastante elevado, de repente tem dinheiro dos outros de forma ilícita? Aí é uma questão realmente interessante, né? Porque para eles, justamente, eles deveriam explicar, né? Por que isso daí? Ou seja, pimenta com os olhos dos outros é refresco. Pimenta nos olhos dos justamente, outros. Ou seja, e aí a corrupção fica tudo aqui, né? O Brasil é corrupto, o terceiro mundo é corrupto, etc. E lá? Agora, quando a gente fala de combater isso no Brasil, que é um país latino-americano, que quase sempre a gente questiona as tradições de corrupção em países como o nosso, o senhor avalia que o avanço de investigações como a da Lava Jato vão nos permitir poder acabar, sanar com isso? Nós podemos chegar a um momento em que nós há transações internacionais extremamente lícitas e essas empresas fantasmas, empresas laranjas devem acabar. O que acontece, Justo? Como eu posso dizer? Os mecanismos econômicos eles nos influenciam até mesmo por estímulos, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje, um empresário, em um nível desse, assim, vai pensar duas vezes, porque vai ficar cada vez mais custoso estabelecer esse tipo de mecanismo de corrupção, de desvio. As chances de dar certo vão ser cada vez menores. Cada vez piores. E aí na prática e aí por outro lado, o que acontece? Os bancos vão ficar cada vez mais difíceis de se relacionar com esse tipo de empresa. Ninguém vai emprestar para uma empresa que está sendo investigada. Hoje, essa semana passada, o Compliance, eu acho que de uma dessas consultoras falou, essa foi a última chance. Os bancos, todos os bancos estão falando assim, como é que está o compliance de vocês? Falou, agora não tem mais, não vai ter mais uma chance depois. Se houver uma outra atitude dessa. Ou acabou, vai fechar as portas. Ou seja, a empresa pode falir. Pode falir. Como algumas dessas empresas envolvidas na Lava Jato estão passando por sérias crises financeiras. Justamente.
Estou conversando com Douglas Maia no Entendendo Direito. Estamos falando sobre as relações econômicas internacionais, questões ilícitas que envolvem transferência de capital utilizando empresas fantasmas. Uma conversa fantástica. No nosso último bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre como que a economia internacional, em que o Brasil tem uma participação cada vez maior, envolve relações complexas. Vamos dar um pouco o nosso tempo. Vamos falar da eficiência do mercado internacional em relação à tributação, as preocupações que empresários que querem fazer negócios com o mundo todo têm que ter e a rede internacional de produção, enfim, a globalização, o quanto que ela pode beneficiar um país como o Brasil. E quem pode participar dela? Só os grandes, os pequenos também? Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo o Direito de hoje está falando com o Dr. Douglas Maia. Estamos falando sobre direito internacional, direito econômico, economia e tributação principalmente. Tivemos uma conversa fantástica no primeiro e segundo bloco da relação entre globalização, internet, atentado de 11 de setembro, Operação Lava Jato. Já respondemos a pergunta do qual começamos o nosso programa. E agora eu quero, nesse último bloco, aproveitar um pouco para falar sobre o Brasil e o mercado internacional. Nós temos cada vez mais relações com vários países do mundo. Nosso grande cliente, o agronegócio principalmente, a China. A tributação envolve negociações eficientes ou não? Para quem vai fazer uma negociação internacional? No quanto a tributação conta? Quem pode participar dela? Esses são os temas do nosso bloco. Eu queria começar pelo seguinte, doutor. A participação brasileira na economia internacional é clara. A tributação, quanto ela pesa na economia internacional? O quanto que pode ser competitivo com uma tributação internacional e também com a nossa tributação doméstica, que muita gente diz que é difícil de se competir com essa tributação. Sim. Em relação à tributação internacional, o que geralmente as empresas buscam verificar é aquilo que se tributa enquanto renda. Tive minha atividade durante um ano, o que sobrou? Aí isso as empresas estão preocupadas com. Esse tributo interno, por exemplo, que incide sobre o consumo, no caso do Brasil, ICMS, PIS, COFINS e tal, o pessoal leva em consideração para fim de precificar produtos e tal. Mas o que realmente eles ficam preocupados é a questão quando eu tributo renda, ou seja, o meu lucro, por que o Estado ele tem que se apropriar tanto? Que sócio que é esse? Essa é uma questão em relação a essa tributação. Quer dizer, o Estado é sempre um sócio que a gente tem que levar em consideração e ver o quanto ele pesa no nosso bolso. Por que esse sócio? Essa é uma questão. Agora, a questão da tributação interna, eu acho que ela não diz só em respeito ao tributo, mas é uma questão fiscal, ou seja, o que esse Estado cobre e o que ele nos oferece. Que sócio que é esse? Porque ele é um sócio que ele fica com dinheiro, mas também, aparentemente, ele não dá aquela ajuda 100%, entendeu? Os serviços que eles teriam que prestar não são tão eficientes e tal. Então ele fica duplamente caro. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cobra caro por um serviço que ele não presta, o serviço que ele não presta fica mais caro ainda. Justamente. Então ele consegue atrapalhar no... Aí isso prejudica o comércio internacional, porque os nossos empresários reclamam muito de que se nós tivéssemos uma tributação tão pesada, mas tivéssemos, por exemplo, ou tivéssemos uma infraestrutura eficiente em portos, rodovias, nós poderíamos ser mais competitivos. Uns dizem que a gente perde muito produto em transporte, perde muito produto nos portos. Outros falam que, além de tudo isso, tem um peso tributário muito grande. Isso realmente prejudica o Brasil nas negociações internacionais? Sim, eu acho que prejudica, sem dúvida, né? Mas o que eu gostaria de frisar é o seguinte, eu não sei se é o que mais prejudica. Entendi. Ou seja, no mundo que a gente vive hoje, eu acho que há outros elementos que o Brasil teria que ter em linha de conta para poder se inserir. Um deles, evidentemente, que é tecnologia. Então, em um mundo desse, você ainda depender de uma tecnologia estrangeira, vai ficando cada vez mais complicado. Ou seja, aí nós temos um problema que é de qualidade de produção dos nossos produtos. Justamente. Ou seja, a eficiência de produção. Justamente. O que nós estamos produzindo, a que custo nós estamos produzindo, entendeu? E aí isso talvez seja mais grave do que... Porque tributo, o mundo inteiro tem tributo. Agora, muitas empresas vêm para o Brasil. E nós estamos vendo uma fase na crise econômica de empresas que até 2008 tinham planos de investimentos no Brasil de bilhões de dólares no montante, no total, acabaram recuando. A crise econômica fez muita gente desistir do país. Só que muitas empresas vieram para cá.
O investimento de uma empresa num país como o Brasil leva em conta essa tributação internacional e a tributação local? Há uma sintonia entre o que eu quero investir no Brasil e a transparência desses tributos? Quando alguém vai investir no Brasil, até que ponto a tributação brasileira conta? É aí que está, Justo. Eu acho assim, ela conta, mas a empresa consegue dimensionar qual é essa tributação em relação ao mercado do Brasil. Entendeu? É aquilo por que surgiu o BRICS? Porque falou, não, são lugares que ainda tem mercado. Então, se tiver o tributo for alto, mas lá eu vou conseguir vender talvez meu o que eu não produto. venderia em outro país. Isso. Adianta, por exemplo, lá um país lá no extremo, na Oceania, a tributação é zero, mas o que eu vou vender lá? Entendeu? Ou Então, seja, a atração do mercado conta muito. justamente, o que vale é o mercado de consumo. E o mercado brasileiro está em alta. Tipo assim, evidentemente agora, essa crise, etc. A gente, de repente, não está naquela perspectiva que se tinha quando surgiu a ideia do BRICS. Mas é um mercado relevante. Fazer negócio no exterior, agora vamos fazer o caminho de volta, né? Fizemos a ida de lá para cá e aqui de cá para lá. Empresários brasileiros pensam em investir no mundo. Fazer investimentos internacionais, investir em outros países, entrar em outros mercados. Os brasileiros estão preparados para isso? Existem produtos brasileiros muito bem aceitos lá fora, a tributação, ou seja, a tributação do produto brasileiro, a tributação lá fora, ela é favorável ao empresário brasileiro que não seja de grande porte? O que acontece da questão da tributação fora? Foi até um caso da Coamo aqui. A Coamo, ela montou uma subsidiária na Europa e o fisco ele falou o seguinte, o fisco brasileiro, eu vou tributar a partir do momento que esse lucro, você fechar o balanço, tem lucro, remeteu para cá ou não, eu vou tributar. Daí, como foi discutindo, chegou no STF. O STF decidiu o seguinte, se você abrir uma empresa fora, tem lucro, mas você não remeteu para o Brasil, não vou tributar. A não ser que seja em paraíso fiscal. Então, o que acontece? Essa questão da tributação do Brasil, até que ponto, né, que ele vai prejudicar ou vai ajudar... Hoje está faltando uma regulamentação mais, né, a Receita falou, não vou recorrer disso, né? Ou seja, o estado da arte hoje é isso. Tem um precedente do STF falando assim, só vai tributar o lucro de fora se ele for em um paraíso fiscal. A tendência é que por exemplo, montei uma empresa na Argentina, tive lucro lá, está tributado lá na Argentina, aqui no Brasil eu não vou tributar de novo. Então quer dizer que vou pegar um exemplo, eu tenho uma empresa na Argentina, tive um lucro lá de 4 milhões, quero trazer para o Brasil, já foi tributado lá esses 4 milhões. Isso, justamente. Eu não preciso tributar ele no Brasil. Isso, justamente. Mas aí tem que ter um acordo entre o Brasil e a Argentina para isso? Ou não precisa? Não precisa. Isso é, tipo assim, igual eu falei, porque o que o Brasil ele fez uma lei falando o seguinte, montou uma empresa fora, teve lucro, eu vou tributar. Entendeu? E aí o STF falou, também não é desse jeito. É se você montar em um paraíso fiscal, montou em uma empresa e já teve o lucro lá e já foi tributado lá na Argentina, isso não precisa tributar de novo aqui no Brasil. Para o nosso telespectador entender, quando eu falo não foi tributado o paraíso fiscal, é lugares que não tributam sobre o tributação capital. a menos de 20%. Isso é paraíso fiscal? Isso é um paraíso fiscal. País com tributação favorecida. Que aí eu posso ter uma lucratividade maior e perder menos com isso. Isso, justamente, porque daí a tributação é menor. Agora vamos falar de uma coisa interessante para fechar nossa conversa. Alguns brasileiros ficaram com uma pulga atrás da orelha quando se falou do repatriamento de dinheiro de brasileiros no exterior. Dinheiros que estariam no paraísos fiscais ou estariam em alguns lugares, né, que teriam o seu lucro lá fora, lícito. Isso. Mas que, para não querer tributar, não perder parte considerável do seu capital, os brasileiros mantêm esse valor lá fora. Não me lembro bem a quantia, mas vai mais de 30 bilhões de reais lá fora. É uma quantia razoável de dinheiro. O senhor acredita no retorno desse dinheiro, no repatriamento? Não, o que essa legislação estabelece, Justo, é o seguinte, quem tinha ativos financeiros, bens, até 31 de dezembro de 2014, fora do Brasil, ou quem internacionalizou esses bens e não declarou, pode declarar. Não é que... Não declarou aqui. Isso. Ele tirou daqui e colocou lá fora. Por exemplo, eu tenho uma empresa fora do Brasil. Eu tive um lucro lá de 1 milhão e deixei isso lá fora do Brasil. E até 31 de dezembro de 2014. Então eu não declarei isso. Eu fiz falando assim, quer declarar? Eu não declaro aqui como meu. E eu não declarei como meu aqui. Aí eu fiz falando, pode declarar agora. Isso que ele está falando. Não está falando para você trazer. Ah, tá. Você pode declarar esse Você vai declarar isso. Ou se você já teve esse lucro lá fora, internalizou, mas não declarou aqui no Brasil. E você paga agora quando você declara. Você paga um tributo sobre ele.
Você paga um imposto sobre ele. O que acontece, como é imposto sobre renda, vai depender daquela questão que eu te falei. Era um paraíso fiscal, não era, entendeu? Já foi tributado fiscal, lá, vai ser tributado. Isso, já foi tributado lá, não foi, então, né, vai... Então, necessariamente, não há necessidade nenhuma da pessoa... Não é que a pessoa faz retorno. Não, ela só tem que declarar para o governo brasileiro. Porque você, de repente, vai declarar teu patrimônio aqui e você não declara lá. Isso, justamente. Porque aquilo que eu falei, o governo brasileiro, e a maioria dos países assim, ele tributa universalmente. Então, se eu tenho patrimônio aqui, eu tenho que declarar aqui. Se eu estiver no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, onde eu tiver patrimônio, eu tenho que declarar. Douglas, eu não posso fechar minha conversa contigo e te fazer uma pergunta simples. Você acredita nas mudanças que nós estamos tendo? Você acredita em operações como a Lava Jato? Nessa discussão que você falou do repatriamento, do declaração de renda no exterior. Você acha que nós estamos vivendo um país que tende a mudar daqui para frente? O que eu gosto de falar para meus clientes é o seguinte: você tem que se preparar para o futuro, não para o passado. Entendeu? O futuro sinaliza isso daí. Você não adianta se preparar para um mundo que a pessoa contabilizava as coisas em um papel, que aí era o guarda-livre, não. Você tem que preparar para o futuro, e o futuro é nesse sentido. Ou seja, vai ter muito mais transparência, justamente, muito mais fiscalização, e uma internet mais fácil para fazer isso. Justamente. Douglas, obrigado pela sua presença aqui. Opa, eu que agradeço. Conversei com o Douglas Maia, ele é mestre em Direito Econômico, é também especialista, como vocês viram, na discussão do mercado internacional, tributação internacional. E nós respondemos a nossa pergunta, a relação entre o atentado de 11 de setembro, a globalização, a internet e a Operação Lava Jato. O Entendendo Direito também tem essa função de te esclarecer, de poder fazer com que você entenda que as mudanças que às vezes acontecem aqui, elas não estão desconectadas de outros fatos em que é possível você fazer essas conexões. Entender que essas mudanças muitas vezes são positivas. Isso e o futuro, como disse o Douglas, pode nos trazer um país bem melhor. Até o nosso próximo programa.